Estamos aqui de novo para falar sobre esse episódio fantástico que nós demos o nome de livro aberto, A Felicidade entre Linhas e Encontros. Você que está nos acompanhando está aqui no nosso 11º ou 12º episódio já, depois eu preciso confirmar. A gente está no capítulo 3 do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Eu estou num layout novo e essa é a vantagem de ter a liberdade, né, da gente poder se movimentar e estar no virtual. E vamos aguardar a nossa maravilhosa Ana Sabion para a gente poder começar a falar sobre o tema de hoje. Enquanto isso, vamos mandar aviãozinhos, vamos avisar as pessoas que nós estamos aqui para esse projeto incrível, para que as pessoas possam vir acompanhar a leitura desse livro, as nossas experiências. É um momento muito importante, onde a gente fala um pouquinho sobre a coragem, sobre a ousadia, sobre vergonha. A gente já falou sobre assuntos muito legais aqui nesse episódio e a Ana normalmente não atrasa. Eu não sei o que está acontecendo hoje. Hoje a Ana está... Vamos confirmar se está tudo bem. Se estamos aí. Online. Parece que está tudo bem. Mas eu não vejo a Ana Sabion. Vamos ver onde que ela está. Ah, Danilo entrou. Vamos lá, ver se está. Danilo, fala para mim. Tá ouvindo? Tá me vendo? Tá tudo bem aí? Conta pra gente. Que a Ana ainda não chegou. E hoje, gente, eu preciso muito da Ana, porque hoje eu estou sem o livro aqui. A gente está com essa liberdade geográfica, podendo hoje em dia fazer a live de vários lugares, mas hoje eu não trouxe o livro. Então, assim, hoje eu preciso muito, 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 muito da Ana. E ela chegou. Uhul! Bora celebrar que ela chegou, para ela poder falar aqui com a gente. Deixa eu ver como é que eu trago ela aqui. Aí, ela já está. Ótimo. E gosto muito. Esse trabalho é incrível. Vamos ver se hoje ela me vê, porque ela não tem me visto, ela não tem conseguido estar comigo aqui. Vamos ver. Aconteceu alguma coisa? Não. Ela não entrou, não conseguiu entrar. Deixa eu ver. Tem dias que é assim, gente. Tecnologia tem dessas coisas. Tecnologia. Então, às vezes dá alguns problemas, mas a gente tem que ter calma, paciência, respirar para que a gente possa concluir o que a gente tinha se proposto. Enquanto a Ana não vem, vamos falar um pouquinho sobre o que já passou aqui nos nossos episódios anteriores. A gente falou bastante sobre ousadia, a gente falou bastante sobre coragem. E nesse processo todo, a gente falou sobre... Ah, você tá aí, eu tô vendo que você tá aí, Ana. Só preciso colocar você no entrar ao vivo. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Se não for, aí eu... Agora abriu, agora abriu. Agora vai, adivinha, né? Se não apareci, você sumiu.
Ai, não acredito. De Pois novo? é, deixa eu aumentar esse volume aqui que eu entrei. Aí, agora vai, agora vai. Não, mas que bom que você está aqui. Eu estava meio perdida, eu confesso, porque hoje eu não estou no meu ambiente normal. Hoje eu estou com liberdade geográfica, Que delícia. né? E aí eu estou sem o livro. Aí eu falei, meu Deus, cadê a Ana? Eu preciso da Ana. A gente enrosca, mas chega, a gente consegue chegar. É. E aí, ainda bem que você chegou. Que pena que eu não, que você não está me vendo, mas tá tudo lindo aqui. Eu vi antes de abrir a minha câmera aqui, tava aparecendo. Você tá num hotel? Não, eu tô no escritório. Tô no Ai, que escritório. delícia. Queria estar no hotel, mas ainda não. Mas essa semana vai ter imersão, né? Essa semana a gente vai para Aham, lugares diferentes. muito bom. Vai ser bastante tempo aí. E um movimento bem gostoso de aprendizagem, porque a gente que está ensinando, a gente que mentora, a gente também precisa, né? Sim. Estar nesse processo contínuo de melhoria e aprendizagem. Então a gente também vai para um evento e vai ficar vários dias aí imersos num evento maravilhoso. E depois eu conto tudo para vocês. Vamos Bora? mandar um aviãozinho pra galera. Mande. Vamos ver aqui. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui mais uma semana. A gente gosta muito. Ai, ai, animada para continuar esse tema que tão bacana, tão importante. E bora lá. A gente Tanta parou ainda. coisa, né? Gente, esse capítulo 3 tá rendendo, hein? Tá. Caramba, que assunto denso, né? Mas é um assunto extremamente importante, então a gente continua com muita alegria. Lembrando que o capítulo 3 é Compreendendo e Combatendo a Vergonha. E hoje a gente começa Teias e Caixas, como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Ai, que assunto importante. Ai, que Nossa, assunto menina do necessário. céu, eu preciso falar. Eu fiz um post ontem que já tá batendo mais de 90 mil visualizações Menina! sobre o feminino e o que tem de haters, o que tem de homens e mulheres, mas principalmente mulheres. Sim. Os homens eles entram mais com uma pegada de concordando de que a mulher realmente, quando ela se demonstra que ela não está nessa defesa, nesse processo de guerra e de defesa, eles têm vontade de ajudar. É instintivo do homem ajudar. Alguns homens comentaram isso. Agora, é muito louco porque muitas mulheres feridas, a quantidade de mulheres feridas que se manifestaram nos Uhum. comentários é incrível, de enxergar coisas que não estão nas imagens. Aham. E, nossa, é muito louco porque o poder da nossa mente, né? Fica muito evidente ali enquanto estudo social, o quanto que a gente olha para as imagens e para as coisas e nos dão sensações que têm a ver com o nosso repertório, com o que a gente viveu. Então é muito real isso. E está sendo um bom laboratório para a gente ouvir e ver, né, as mulheres. Muitas concordam, mas existem mulheres com bastante dor e uma, inclusive, já bloqueou, já nem quer mais contato. Teve uma lá que acho que ela desistiu de tentar argumentar comigo e eu, né, não sei se é da advocacia que eu herdo isso, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de argumentar sem brigar, sem briga, sem discussão. Eu sou da briga também, eu também gosto de brigar, de discutir, mas num ambiente público igual esse, é claro que eu vou argumentar, né? Eu não vou entrar em discussões vazias. Mas ela acho que não aguentou e aí ela infelizmente saiu fora. Mas tá bom também. É assim. Na internet a gente está sujeito a isso, não tem muito para onde ir, mas é um exemplo importante, né? E é É. muito. É um recorte da realidade, né? Um recorte de como que as pessoas estão lidando com isso. Então, é importante a gente trazer essa percepção. A gente tocar a voz um pouquinho fanha, porque eu andei meio gripadinha, mas assim, nada que vai prejudicar o nosso desenvolvimento aqui, tá? Bora lá! Então, teias e caixas, como mulheres e homens vivenciam a vergonha de forma diferente. Nos primeiros 4 anos da minha pesquisa sobre vergonha,
Eu me concentrei somente nas mulheres. Algo me dizia que, se eu unificasse a coleta de dados de homens e mulheres, acabaria perdendo algumas nuances importantes da experiência deles. E o fato de ter optado por entrevistar apenas mulheres também teve a ver com achar que, quando se tratava de valorização e dignidade, as mulheres eram as que mais sofriam. Em algum nível, também percebo que minha resistência a abrir o escopo estava baseada numa intuição de que entrevistar homens seria como mergulhar em um mundo novo e estranho para mim, como de fato aconteceu. Ao falar com os homens, me deparei com um mundo novo e estranho, o mundo de sofrimento não expressado. Tive um vislumbre disso em 2005, no final de uma das minhas palestras. Um homem alto e magro, aparentando uns 60 anos, seguiu sua mulher até a frente do salão. Conversei com ela por alguns minutos enquanto autografava alguns livros que ela havia comprado. Quando começou a se manifestar, seu marido lhe disse: "Me espere lá fora que eu já vou." Ela deixou bem claro que não queria que ele ficasse para conversar comigo, mas o homem não cedeu. Então, a mulher se retirou para o fundo do salão e ele se dirigiu a mim na mesa de autógrafos. Ele começou inocentemente dizendo: "Gostei do que você disse sobre a vergonha, é muito interessante." Eu lhe agradeci e esperei, sabia que viria mais por aí. O homem se inclinou e continuou: "Estou curioso. E quanto aos homens e à vergonha, o que você aprendeu sobre nós?" Fiquei aliviada. A conversa não iria durar muito porque eu entendia pouco do assunto. Não fiz muitas entrevistas com homens, expliquei. Estudo apenas para mulheres. Estudo apenas mulheres. Ele fez que sim com a cabeça e disse: "Entendo, é conveniente." No mesmo É no instante. mínimo confortável. Aham, é, Falar a real, é no mínimo confortável. com certeza. No mesmo instante, senti os cabelos da minha nuca se arrepiarem em atitude defensiva. Forcei um sorriso e perguntei, na voz alterada que costumo usar quando me sinto desconfortável: "Por que conveniente?" Aí ele respondeu: "Quer mesmo saber?" "Claro", eu respondi, preparando-me para a guerra. Então os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele disse: "Nós temos vergonha, uma vergonha profunda, mas quando a reconhecemos e contamos nossa história, não encontramos apoio." Olha, olha, ai, que pesado. Que forte isso, hein? Eu me esforcei para manter contato visual com ele. Sua dor nua e crua me emocionou, mas eu ainda tentava me proteger. Quando eu estava prestes a fazer um comentário sobre como os homens são duros uns com os outros, ele se antecipou e disse: "Antes que você mencione professores, chefes, irmãos e pais como os únicos vilões da história." Ele apontou para o fundo do salão onde estava a esposa e continuou: "Minha mulher e minhas filhas, aquelas para quem você autografou os livros, preferem me ver morto a me verem fraquejar. Você diz que as mulheres querem nos ver vulneráveis e verdadeiros, mas, convenhamos, vocês não aguentam nos ver assim." Tomei cuidado para não demonstrar, mas eu estava reagindo da mesma forma ao que ele me contava. Suas palavras me atingiram de uma maneira que só a verdade é capaz de fazer. Ele soltou um longo suspiro e, tão rápido quanto havia começado, se despediu. "É tudo o que eu queria dizer. Obrigado por me ouvir." E foi embora. Passei anos pesquisando mulheres e ouvindo suas histórias e conflitos. Naquele momento, entendi que os homens têm as próprias histórias e que, se tivermos que achar nosso caminho para lidar melhor com a vergonha, faremos isso juntos. Portanto, esta sessão é sobre o que aprendi sobre as mulheres e os homens, sobre como nos magoamos reciprocamente e como precisamos uns dos outros para a cura. Agora que estudei a ambos, passei a acreditar que homens e mulheres são igualmente afetados pela vergonha. As mensagens e expectativas que abastecem esse sentimento são claramente organizadas de acordo com o gênero, mas a experiência da vergonha é universal e profundamente humana. Uau, forte. Esse capítulo promete. Promete, esse capítulo não, essa parte desse capítulo, mas vamos lá. E é legal que ela realmente separa por gênero, mas vamos embora, vamos seguir. As mulheres e a teia da vergonha. Quando pedi às mulheres que compartilhassem suas definições ou experiências de vergonha, eis o que ouvi: parecer perfeita, fazer tudo com perfeição, qualquer coisa menos que isso é vergonhoso. Ser julgada por outras mães. Ficar exposta quando as partes deficientes que quer esconder de tudo são mostradas.
Por mais coisas que eu conquiste, ou por mais progresso que alcance, o lugar de onde eu vim e o que passei na vida sempre me impedirão de sentir que sou boa o bastante. Embora todo mundo saiba que não há como dar conta de tudo, todos ainda esperam que seja feito. Vergonha é quando você não vai conseguir e tenta fazer parecer que tudo está sob controle. Nossa, esse sentimento aqui é complicado, né? Nunca ser o bastante em casa, nunca ser o bastante no trabalho, nunca ser o bastante na cama, nunca ser o bastante com os meus pais. Vergonha é nunca ser o bastante. Relembrando as 12 áreas da vergonha: aparência e imagem corporal, dinheiro e trabalho, maternidade e paternidade, família, criação de filhos, saúde física e mental, vícios, sexo, velhice, religião, traumas e estigmas ou rótulos. O primeiro gatilho para as mulheres em termos de força e universalidade é a primeira área, a nossa aparência. Depois de todo esse despertar da consciência, ainda sentimos vergonha de não sermos magras, jovens ou bonitas o bastante. Curiosamente, em termos de gatilho da vergonha para as mulheres, a maternidade está em segundo lugar. E ninguém precisa ser mãe para experimentar a vergonha da maternidade. A sociedade enxerga a feminilidade e a maternidade como laços insolúveis. Dessa forma, o valor de uma mulher está quase sempre determinado pelo lugar que ela ocupa em relação a seu papel como mãe ou mãe em potencial. As mulheres são constantemente questionadas sobre por que não se casaram e, caso sejam casadas, por que não tiveram filhos. Até mesmo mulheres que são casadas e têm apenas um filho são sempre questionadas sobre por que não tiveram um segundo filho. Se a mulher trabalhar fora, a primeira pergunta é: como ficam seus filhos? Se não trabalha fora, muda para: que tipo de exemplo você está dando para suas filhas? A vergonha da maternidade é onipresente, é como um direito de nascença para as mulheres. Mas a maior dificuldade para as mulheres que amplifica a vergonha independentemente da área de atuação é que todos esperam que nós sejamos perfeitas e não nos permitir e não nos é permitido nem sequer parecer que estamos trabalhando para isso. A perfeição simplesmente tem que se materializar, e tudo deve parecer fácil e sem esforço. Espera-se que sejamos beldades naturais, mães natas, líderes natas, e ainda precisamos pertencer a famílias naturalmente encantadoras. Quando vasculho as páginas de minha pesquisa em busca de definições e exemplos proporcionados por mulheres, sempre visualizo uma teia. É como se houvesse uma arraigada e complexa teia de aranha de expectativas superpostas, conflitantes e concorrentes que ditam exatamente quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Quando penso nos meus esforços para ser tudo para todos, algo para o qual nós, mulheres, fomos educadas, vejo como cada movimento que faço me retém ainda mais. E depois, quando tento me livrar, cada esforço para sair da teia me leva a ficar ainda mais presa. Isso porque toda escolha tem consequências ou leva alguém a ficar zangado ou decepcionado com você. A teia é uma metáfora para a clássica situação do dilema insolúvel. A escritora Melanie Frey escreve um dilema insolúvel como uma situação na qual as opções são muito limitadas e todas elas carregam em si a possibilidade de nos expor a um castigo, uma censura ou uma privação. Em termos de expectativas conflitantes e concorrentes, as mensagens para as mulheres são estas: seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso e não sacrifique o tempo com a sua família, seu cônjuge ou seu trabalho para atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente. Não incomode ninguém nem fira os sentimentos alheios, mas diga o que pensa. Sim. Liberte sua sexualidade, depois de botar as crianças para dormir, passear com o cachorro e arrumar a casa. Mas faça isso com discrição, dentro dos padrões aceitáveis. Seja você mesma, mas sem que isso signifique ser tímida ou insegura. Não há nada mais atraente do que autoconfiança, especialmente se você for jovem e linda. Não deixe ninguém desconfortável, mas seja sincera. Não se entregue demais às emoções, mas também não seja muito desinteressada. Se for muito emocional, será visto como histérica.
Se for muito ausente, será vista como uma megera, insensível. Gente, isso aqui é tão real, né? Muito. Então, todos esses conflitos aqui apresentados, se ninguém tá vivendo isso no dia a dia, tá sendo mulher de uma forma muito, muito privilegiada, né? Porque isso aqui é muito Muito. universal. E é muito viver, né? Com pessoas, né? É muito louco isso, né? Quando você fala privilegiada, é quase como se a pessoa fosse um ET mesmo, né? Tipo, É, viver à exatamente. margem, né? Porque é tão real, né? Tudo isso que está sendo falado, né? Sim. Muito louco. Principalmente porque o estereótipo é muito forte e o apelo contrário também é. Então a gente vive nessa dualidade. Você tem que ser. Tem até eu li um trabalho uma vez falando sobre essa questão social da identificação da mulher, né? E como trazia a hipersexualização na TV, porém o exemplo de boa mulher como a Virgem Maria. Tipo, então você tem que ser uma mãe, a partir do momento que você se torna mãe, você se torna uma santa, você é uma pessoa quase intocada. Então, você não tem vida sexual, você não pode errar, você não pode falhar, você não pode dar um passo fora daquilo que é esperado de você socialmente, que é exatamente essa visão, né, da mulher intocada. Isso é muito pesado, inclusive. Tanto que estou acompanhando uma pessoa que descobriu recentemente uma gravidez e é impressionante, né? A mulher se vê grávida, ela já começa a se sentir culpada. E é culpa porque comi um negócio que não podia, me senti mal, nossa, o bebê vai sentir, vai prejudicar o desenvolvimento do bebê. Assim, acabou, acabou. Descobriu a gravidez, é culpa constante. Mas isso é tudo isso é uma construção social e é uma coisa que não é uma coisa que a gente tem que combater, mas é uma coisa que a gente precisa equilibrar, porque o sentimento ele vai existir. A questão é o que a gente vai fazer com isso, né? Mas pegando esse gancho, até um dos comentários desse Reels que ficou famoso aí, que viralizou, foi de uma mulher enquanto ela estava grávida. Ela falou que enquanto ela estava grávida, ela fez 2 viagens, mostrando que a gravidez é o simbolismo do feminino, né? Uma Uhum. mulher grávida simboliza muito o feminino, e é real, realmente, uma mulher grávida simboliza mesmo. Imagem, né? Falando da imagem. E ela disse que nesse processo ela fez 2 viagens, aeroporto e tudo mais. E, gente, ela não teve nenhuma pessoa que ofereceu ajuda para ela, por exemplo, carregar a mala. Nossa. Nenhum processo de empatia em nenhum momento. E ela fala disso, ela fala da dor que ela sentiu pela ausência dessa empatia. E porque o Rios ele fala sobre isso, né? Sobre o quanto que a gente tá feminina por dentro e não é roupa, mas é por dentro, e o quanto Uhum. que isso acaba emanando para fora, e o quanto que quando a gente se coloca nesse lugar de mulher feminina, a gente recebe ajuda de forma gentil e gratuita e não inoportuna ou Uhum. interesseira, interesse de sexo e tudo mais. E é claro que no vídeo a imagem não reflete esse interior, porque a frequência é invisível, né? Vamos Uhum. falar real que frequência é invisível. Não importa muito o que eu estou emanando fisicamente, importa como é que eu estou emanando internamente. Mas ela fala sobre isso, e aí eu falei, nossa, eu sinto muito, né? Porque é muito difícil isso na gravidez, né? Só que demonstra o quanto que ela tem crenças que fazem com que ela viva esses momentos sem empatia. Então, Uhum. eu acredito muito nisso. A gente tem um processo no inconsciente que são de crenças que existem lá que a gente às vezes não tem nem ciência. Que às vezes a gente não tem consciência, a gente não tem razão, a gente não sabe que elas existem. Mas são essas programações que fazem com que a gente viva situações que nos desgastem, que fazem com que a gente sofra, ou que a gente perceba que a gente não está merecendo a gentileza, essa atenção. Então, gostaria de convidar você que está assistindo a gente a olhar para isso. Como é que está a sua realidade? O que, que você está vivenciando aí? E aí, anotar mesmo, tipo, vivencio coisas ruins e vivencio coisas boas. Nossa, essas coisas ruins são todas terceiros, não, a responsabilidade é deles. Talvez não seja. E aqui é Talvez seja importante. você que está emanando isso. E aqui é importante ter em mente que muitas dessas coisas, essas crenças, elas são hábitos.
São coisas que você viveu a sua vida toda e você entende como verdade. Porque você sempre esteve inserido nesse tipo de ambiente, nesse tipo de experiência, nesse tipo de dinâmica. Porém, não quer dizer que seja a única verdade. E isso é a coisa mais importante de ser colocada em xeque. Porque se você continuar entendendo que isso tudo é verdade, você vai continuar reproduzindo, tendo os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, a mesma expressão, a mesma visão de mundo e tudo mais. Enquanto isso não é questionado, não tem o que ser feito. Não tem o que ser feito mesmo. E é interessante essa colocação, Marcela, porque tem muita grávida que reclama de assédio. Muita, né? Assim, é muito interessante como que a feminilidade, porque assim, a gente está falando de uma situação que é explícito. A mulher grávida, ela é uma mulher vulnerável, e é uma mulher visivelmente vulnerável. Visivelmente. Todo mundo sabe que ela está nessa condição. Então, e a forma como as pessoas reagem a isso, ela pode ser muito diversa. E é muito interessante realmente trazer isso para o debate, porque deixa muito claro como cada pessoa vai estar se relacionando com situações completamente diferentes. Mas bora lá, vamos continuar. Ai, isso é muito bom. É Isso é muito muito bom. bom e esse livro mostra o quanto que existem camadas, né? Em cada um de nós. Ela fala muito sobre essa parte do científico no sentido de estudar pessoas, relações. Então, Uhum. é tudo, gente, baseado no processo de pesquisa, não é achismo, não é eu acho, né? Que nem muita gente fala coisas que eu não sou muito a favor, apesar que eu sei que não é isso é uma crença minha, tá, gente? Eu vou falar. Vou falar de algo que é uma crença minha, que claro que pode ter exceções. Mas eu acredito que para a gente poder orientar e falar e tudo mais, não adianta só a gente ler, a gente tem que vivenciar aquele movimento, né? Eu acredito muito nisso. Tem pessoas que acreditam que não, que dá para você só estudar e ensinar o que você estudou. Eu acredito que a gente tem que passar, tem que ter autoridade ali no sentido de vivenciar movimentos para a gente poder falar sobre eles de maneira mais real, mais verdadeira. E ela realmente vivenciou, foram anos estudando sobre isso, né? Sobre a vulnerabilidade, sobre a coragem, sobre a vergonha. Mas aqui tem um ponto importante. Ela não tem como ter vivenciado a vergonha que o homem sente. Não tem. E mesmo assim ela fala sobre isso. E assim, ela fala com muita propriedade, exatamente porque são 10 anos estudando tudo isso, né? Sim. Então, e aí isso é legal, porque assim, quem que é esse homem que quer pesquisar sobre isso, né? Fala da vergonha do homem. E é bacana porque assim, a gente entende que o homem tem uma criação muito diferente. A gente vai chegar nesse ponto e a gente vai falar melhor sobre isso, né? Que os homens não são nem um pouco estimulados a falarem sobre as próprias limitações, sentimentos, as dificuldades e etc. E aí, quando um homem vem e coloca isso em xeque para ela, coloca inclusive em xeque o preconceito dela, que foi isso que ela trouxe aqui, né, no capítulo anterior, no subtítulo anterior. E isso é muito fantástico, como que ela se coloca nessa posição de vulnerabilidade a ponto de reconhecer que ela também foi preconceituosa. Que Sem ela também dúvida. cobrava excessivamente das pessoas, independente da vergonha delas. Só que aí é que tá. Como é que a gente não vai cobrar se a gente não entende o processo, né? Olha como esse assunto é importante, olha como isso é necessário. E o Então, quanto que enviesa, né? Quanta coisa, né? aham, exatamente. Porque é aquela coisa do tipo, até mesmo nesse vídeo que você traz o exemplo, se a pessoa não está com uma postura disponível para receber ajuda, você vai ajudar como? Você vai oferecer ajuda como? Sim. É a mesma coisa em relação aos homens. Se os homens não conseguem assumir para eles mesmos essa questão de, tipo, temos vergonha, temos uma dificuldade, temos uma questão aqui, você vai fazer o mesmo que eles, você vai cobrar. Porque é essa postura que eles têm. Enfim, mas a gente vai aprofundar isso aqui daqui a pouquinho. Peraí, vamos continuar aqui das Bora. mulheres. Em um estudo recente nos Estados Unidos sobre conformidade às normas de gênero, os pesquisadores classificaram os atributos mais importantes associados a ser feminina: ser simpática, perseguir um ideal de magreza, mostrar modéstia ao não chamar atenção para os próprios talentos e habilidades, ser caseira, cuidar bem dos filhos, investir em um relacionamento romântico, manter intimidade sexual dentro de uma relação de compromisso e usar os recursos financeiros para investir na aparência. Basicamente, temos que desejar ser modestas, doces e submissas.
e usar nosso tempo e nossos talentos para ficarmos bonitas. Nossos sonhos, desejos e dons não têm importância. Todas as mulheres bem-sucedidas que entrevistei me falaram de seus esforços diários para se livrar das regras do passado, a fim de que pudessem se afirmar, defender suas ideias e se sentirem bem com seu poder e suas conquistas. A exigência de ser modesta, doce e submissa pode parecer ultrapassada, mas a verdade é que as mulheres ainda se rendem a isso onde quer que encontrem ou usem a própria voz. Quando o vídeo da conferência TED foi para a internet, eu quis me esconder. Implorei que meu marido virasse um hacker e entrasse no site para tirar aquela porcaria do ar. Criei fantasias de invadir servidores e deletá-lo. Fiquei desesperada. Foi quando percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter meu trabalho pequeno. Eu gostava de escrever para minha comunidade restrita de leitores, pois pregar só para o coro da igreja é bem mais fácil e seguro. A rápida expansão do meu trabalho era exatamente o que eu passara a vida inteira tentando evitar. Eu não queria exposição. Estava aterrorizada com a crítica perversa que é tão presente na cultura da internet. De fato, a perversidade aconteceu e grande parte dela foi usada para defender essas normas que nós, mulheres, adoramos acreditar que já estão ultrapassadas. Quando uma agência de notícias exibiu o vídeo em seu site, logo surgiu um debate acalorado na seção de comentários sobre o meu peso. Como ela pode ensinar sobre valorização quando precisa perder no mínimo 10 quilos? Uau! Pois é. Em outro site, houve uma discussão. E detalhe, né? Ela estava numa passarela, por acaso? Faz o menor sentido, né? Em outro, Gente, em outro site, houve uma discussão sobre a inconveniência de mães terem crises de desânimo. Eu sinto pena dos filhos dela. Boas mães não surtam desse jeito. Outro comentário dizia: menos pesquisa, mais botox. meu Deus. Essa mulher é incrível. E isso é muito bacana dela trazer, porque é realmente uma sombra, né? Uma assombração pra gente. Porque quando se quer principalmente ofender uma pessoa, uma mulher, e é legal observar isso, quando você quer ofender uma mulher, para onde que vai? Quando você quer ofender um homem, para onde vai? É aí onde a gente entende onde mora a vulnerabilidade, a vergonha principal das pessoas. Por mais que. Uma vez eu estava numa palestra. E eu escutei um comentário assim: ah, por que essa mulher tá fazendo aí? Tipo, mulher não tem que abrir a boca, só serve para enfeitar. Nossa, a hora que eu ouvi aquilo, falei, meu Deus do céu! Né, gente, e, tipo, e aí? Quando você está conversando com uma mulher, se percebe mais o que ela está falando realmente ou como ela está vestida? Como está o cabelo dela? Como estão as unhas dela e tudo mais, né? Então, assim, são detalhezinhos que ainda estão muito, muito, muito enraizados na sociedade, muito enraizados nas pessoas, e que a maior parte das pessoas nem mesmo questiona o que está acontecendo dentro dela, diante desse julgamento dela em relação ao outro, né? Mas você acha que é só a mulher? Claro que não, claro que Hoje não. não, né? Mas foi o que eu falei agora. A questão é qual é o julgamento em relação à mulher e qual é o julgamento em relação ao homem. O homem normalmente, É, pelas emoções que não deveria ter, pelo descontrole que não deveria ter, pela força, por esse tipo de por ser fracassado profissionalmente, esse tipo de coisa, né? É que o mas julgamento da vergonha de homens e de mulheres são áreas diferentes, né? sim, mas eu vejo que hoje em dia não tem mais essa muito que é mulher, é homem, né? Eu vejo que por causa das redes sociais mais, mas eu vejo o quanto que estamos todos sendo julgados a todo tempo, Sim, né? sim. É que assim, o tipo Parece que de. é mais perceptível hoje, eu sinto isso. Sim, mas vamos lá. Qual é a primeira palavra que você pensa num tipo de ofensa à mulher? Ai, eu acho que o meu sempre vai pro peso. Mas normalmente é a É, primeira para ofensa à mim mulher. sempre vai pro peso, porque é uma coisa minha, é uma coisa que dói muito em mim, né? Agora pensa na primeira ofensa para um homem. Aí tem a ver com a masculinidade, eu acho. Exatamente. Sempre. Viado ou corno. É, sempre.
Sempre tem Sempre. a ver. Sempre. Então é É. essa só a diferença que ela traz aqui, né? Que são as coisas que marcam a formação emocional da mulher e a formação emocional do homem. A mulher normalmente é gorda, velha, é mal arrumada, esse tipo de coisa, né? Mas é sempre em relação à aparência. Ó, a Agora, Carol tá falando ali, Maria Carolina, já chamei de Carol já. Falando já do tá íntimo. peso, para ela também o que vem primeiro é o peso. Que coisa, né? Manifestem aí, pessoal, o que vocês acham sobre isso, né? Se o que seria a primeira. Fala de novo, Ana, do jeito que você falou, ficou bem legal. Falar eu falo de novo? É, Qual é para quem está a primeira coisa? acompanhando com a gente. A primeira coisa que vem na cabeça quando você pensa em ofender uma mulher ou quando você pensa em ofender um homem? Qual é a primeira ofensa que vem na cabeça? E é muito interessante isso, porque assim, a questão do peso não é só para quem é gorda, viu, gente? É para quem é muito magra também. O corpo da É. mulher, ele sempre é uma questão. Ah, não falam do corpo da Graciane Barbosa? Ai, porque ele é forte demais. Realmente, ele é mais forte que a maior parte dos homens que eu conheço, mas e daí? O que Pois uma é. coisa tem a ver com a outra? A questão é, não é como é o corpo. A questão é que o alvo, o corpo sempre é o alvo. Independente, ai, porque tem estria, ai, porque tem celulite, ai, porque tá com uma dobrinha ali, tá um pouquinho acima do peso. Uma vez eu vi um homem, ele devia ter seus 70 anos de idade, falando da Mariana Ximenes. Isso faz muitos anos, e a Mariana Ximenes sempre foi linda, né? Sempre teve aquela Sim. carinha de boneca. E ele falou assim: ah, porque essa mulher já tá com cara de mulher de meia idade. Eu olhei assim pra cá e pensei, meia idade é ela, eu sei que tá parecendo que foi atropelado por um rolo compressor, né? Pelo amor de Deus. Mas é Muito esse que é o louco. ponto. Tipo, tanto que tem muita mulher hoje na internet que expõe os caras que ficam criticando elas. Né? E aí aparece os careca, o barrigudo, o cabelo branco, os caras tudo desengonçado, né? Então, essa é uma coisa muito que é a primeira coisa a ser criticada numa mulher, é a aparência, aí é principalmente o corpo, né? Bora lá, vamos continuar aqui. Que doido, né? Algo semelhante ocorreu quando escrevi um artigo sobre imperfeição para o site CNN. Para ilustrar o artigo, o editor usou uma foto que eu tinha tirado de uma grande amiga com a mensagem: "Eu sou o bastante", escrita em uma blusa, escrita em sua blusa. É uma imagem bonita que mantenho em meu escritório como lembrança. Isso gerou comentários do tipo: ela até pode acreditar que é o bastante, mas pelo tamanho dos peitinhos dela, dá para ver que não é bem assim. E também, se eu fosse parecido com a Brené Brown, também abraçaria a causa da imperfeição. Uau! Ô, Bruno, o Bruno tá falando aqui, ou seja, precisamos variar nos xingamentos. Que Eu doido. sei que esses exemplos são sintomáticos da cultura cruel que suportamos hoje, da qual todo e qualquer indivíduo representa um alvo. Mas reparem como e em que ponto escolheram atacar. Essas pessoas miraram na minha aparência e na minha maternidade. Dois tiros mortíferos inspirados na lista oficial das normas femininas. Passaram longe da minha inteligência e das minhas teorias. Isso não me machucaria o suficiente. Portanto, de forma alguma, essas normas sociais foram descartadas, mesmo que sejam reducionistas e suguem a nossa vitalidade, e a vergonha é o caminho para fortalecê-las. Trata-se de outra razão, porque a resiliência à vergonha é um pré-requisito para a vulnerabilidade. Acredito que eu usei grandemente na minha palestra na TED. Falar sobre minhas dificuldades foi uma atitude muito corajosa. Dada a tendência que tenho de me proteger e a usar a pesquisa como uma armadura, e a única razão para eu ainda estar de pé e estar aqui escrevendo esse livro é que desenvolvi algumas armas afiadas para lidar com a vergonha e tenho certeza de que a coragem se tornou uma virtude muito importante para mim. Aqueles comentários acionaram a vergonha em mim. Eu me senti ofendida, furiosa, quis chorar e sumir, mas eu me permiti sentir essas coisas por algumas horas ou alguns dias e então me expus. Falei dos meus sentimentos com as pessoas que eu amo e segui em frente. Saí dessa experiência mais corajosa, mais tolerante e mais conectada com a vida. Também parei de ler comentários anônimos. Se uma pessoa não está na arena da vida como nós, lutando e dando a cara a tapa, não estou interessada no que ela tem a dizer. Nossa, Uau! isso é tão comum, né? A pessoa se esconde atrás da internet justamente para ir lá destilar veneno em todo mundo, destilar ódio em todo mundo e a pessoa não está fazendo porcaria nenhuma pela vida dela, né? Nem por ela, nem por ninguém. Então,
falar dessa maneira normalmente está muito associado a uma dor que a pessoa tem e que ela não é capaz de lidar com aquilo. Então, o que ela faz, ela despeja nas pessoas. Ela vai aproveitar a internet ali para poder fazer isso sem apanhar, inclusive, né? Porque se Sim. ela fizer isso pessoalmente, ela corre muito risco, né? Mas uma outra coisa que eu percebi, o que tem de gente que não tem nada para fazer na internet é muito louco. Parece que eles só estão lá para poder falar frases e destilar veneno e apontar erros às pessoas. É muito incrível isso. Sim, só esperando o momento, só É, esperando a oportunidade de poder destilar esse ódio, né? Mas é uhum, isso, é aquilo que a gente sempre fala aqui sobre a questão da projeção. Quando a gente fala, a gente não está falando do mundo do outro, a gente está falando do nosso mundo, dos nossos julgamentos, da nossa visão de mundo, da nossa experiência, daquilo que a gente entende como certo, como errado, como bom, como ruim, como adequado, como inadequado. A gente não está falando do mundo do outro, porque o mundo do outro é o mundo do outro. E se você não fez uma pergunta, você está apenas expondo o seu mundo. Então, gente, se alguém fica lá atazanando a tua vida, enchendo teu saco com algum assunto que não tem nada a ver com você, não precisa tentar provar nada para essa pessoa, porque não é é. sobre você, é sobre ela. E se ela não estiver disposta a entender, ela não vai. É porque ela não quer. Tem muita gente que se agarra às próprias verdades como uma forma de funcionar na vida e como uma forma de se orientar, de se sentir seguro, de se sentir forte, de se sentir grande. E aí, quando você contesta isso, a pessoa vem com, nossa, com 500 pedras para cima de você, porque como você vai destruir a verdade dela? Você não pode destruir a verdade dela, mesmo que a verdade dela seja uma coisa que ofende você. Aí é onde você precisa encontrar esses recursos para poder lidar com o que a pessoa causa em você, ou até mesmo se afastar dessa pessoa, né? Para que você não seja afetado de uma maneira que você fique presa naquilo, que você fique presa na necessidade de provar para aquela pessoa que você não é o que ela está dizendo, porque não vai mudar nada. Não, muito louco isso, né? É. E assim, eu não quero começar o subtítulo dos homens agora, porque é É, um assunto que a gente precisa explorar bastante, a gente está com pouco tempo. Mas isso. assim, porque, gente, de verdade, estejam aqui na semana que vem para poder acompanhar isso, porque a vergonha feminina, ela é realmente uma coisa mais falada, mais conhecida, mais entendida, mais visível, porque nós somos mais emocionais. E nós temos liberdade para sermos. Nós, na verdade, temos essa expectativa de que sejamos, né? E nós Apesar fomos educadas, né, Ana? A gente foi educada para sentir vergonha, né? Então, apesar disso ser muito contraditório em muitas Conte, situações. Eu fale mesma, mais, fale mais. eu não fui educada para isso. Para Eu fui sentir educada pra, vergonha? eu não fui educada para sentir. Eu fui educada para ser forte, para ser independente, para ser autônoma. E a minha grande dificuldade na vida é justamente fazer o movimento oposto. É que assim, não só isso, não é só ali que a gente tem essa contradição, né? Não é só em algumas criações que a gente tem essa contradição. Na vida mesmo Que a gente tem. doido, né? Pois Eu, é. eu sinto também que eu fui criada para ser a mulher independente. Minha mãe sempre me criou para trabalhar fora e tudo mais. Mas tudo que eu fazia e que não era convencional na minha casa, a minha mãe falava: Você não tem vergonha, não? Qualquer coisa tipo: Você não tem vergonha, não? Ah, Ai, mas você vai passar vergonha. Nossa, a vergonha foi uma palavra tão falada na minha infância e na minha adolescência. não, mas o que eu Tão tô querendo falada. dizer, não sobre vergonha, porque a vergonha ela é usada como controle em qualquer situação e a maior parte das É, pessoas faz isso. Mas eu falo sobre emoção, sobre porque assim, a gente em tese é mais tem uma vida mais facilitada para se expressar emocionalmente, para conversar, para sim. falar do que está acontecendo. Mulheres são mais estimuladas a isso, na verdade, mulheres são menos podadas para isso. Mas, ainda assim, a gente ainda tem uma relação muito contraditória com isso. Porque, você quer um exemplo? Sabe aquela história do, ai, nossa, tá parecendo uma mulherzinha. Como se isso fosse o quê? Uma ofensa. Parecer uma mulherzinha que é emocional, que tem, expressa sentimentos e tudo mais, é uma coisa ruim. Como que a gente, enquanto mulher, recebe isso? Ser mulher é ruim? Natural. É, hã? Ser mulher é ruim? Ser mulher tem que ser evitado? Entende? Mas você Então, acha que a mulher também recebe isso como sim, mulher tem que ser sim, evitada? sim. Muitas mulheres sim. Não são Doido. todas.
Mas muitas mulheres recebem isso dessa forma, como se fosse vergonhoso ser mulher, como se fosse vergonhoso ter sentimentos. E é claro que não são todos os ambientes, é isso que eu tô querendo deixar bem claro aqui, né? Tem É muito. nessa hora que eu não consigo acreditar que a nossa existência é só uma existência de uma vida só. Sabe? Nessa hora eu preciso deixar evidente esse pensamento, porque, meu, é muito louco como que a mesma criação. A gente fala isso nos irmãos mesmo, né? Que os irmãos são criados Ah, pelos sim. mesmos pais e que cada um tem uma personalidade diferente. Mas como é que uma realidade ela pode ser captada de uma forma por uma pessoa e de outra forma por outra pessoa, sabe? Uhum. Eu acho isso muito. Tem muito a ver com as nossas bagagens que estão dentro das nossas células, das nossas emoções, sabe? É muito louco. Isso daí também dá um livro só esse assunto. Sim. Mas eu acredito muito nisso. Ó, a Carol está trazendo aqui. Sim, porque passa a imagem de fragilidade e incapacidade quando presente no ambiente profissional. Eu lembrei de uma coisa. Vocês já viram uma campanha da Dove, em que a Dove coloca um monte de menina, tipo de 6, 7 anos de idade, e fala assim para elas: corra como uma menina. E aí a menina dá o melhor dela ali, né? Tipo, faz nossa, tudo, né? E aí coloca todo o pessoal mais velho, corra como uma menina. Aí fica assim, né? Como se fosse uma coisa muito frágil, muito afetada, muito problemática e tudo mais. Então, o que isso mostra? Que quando a menina não tem essa distorção da imagem do que é ser mulher, ela dá o melhor dela. Agora, quando você coloca pessoas que já têm essa construção social em torno do que é ser mulher, já coloca isso de uma forma pejorativa. Então, Gente. é muito bacana essa. Nossa, eu vou até ver se eu acho esse vídeo para ver se eu faço um cortezinho nele, porque é muito bom. E isso demonstra exatamente o que eu estava comentando aqui agora, sobre essa distorção do que é ser mulher, do que é ser feminina, do que é ser frágil ou vulnerável, ou sentir vergonha, e todas essas coisas, né? Porque é o que eu estava falando anteriormente, por mais que a gente não seja impedida de ter sentimentos, isso ainda é visto como uma coisa ruim. Por Sim. mais que a gente não seja impedida de ser vulnerável, isso ainda é visto como uma coisa pequena, como uma coisa que coloca a gente num lugar de inferioridade. Quando, pelo amor de Deus, né? É totalmente o contrário, né? Exatamente. Que a gente está aqui no 12º episódio desconstruindo isso, né? Então, é muito bacana. Eu vou até Décimo anotar aqui. segundo já? Não é 12º? Ou é 11º? Uau. Ah, eu já perdi a conta. Eu tô aqui. Eu falei Segundo. no começo que eu precisava confirmar qual que seria hoje. Eu achei que era o 11º, mas décimo Posso estar segundo, será? enganada. Deixa eu ver. Posso estar enganada. Eu vou. Não, depois a gente descobre. Na hora que eu fazer a legenda, a gente descobre. Meu perfeccionismo grita. Enfim, ó, deixa eu ver aqui. Eu vou abrir, eu quero ver. 12º. Uau! 12º mesmo. Que Olha, lindo! pois é. Constância, hein, Ana? A gente tá firme e forte aqui. Não, mas esse livro é maravilhoso, não tem como, não tem como. Eu tava mais com Imagina. um pouco de dor, falei, nossa, eu acho que eu vou até pular fora. Eu falei, não vou, não vou, não. A gente não consegue, né? Que bom, que bom. Bom, vamos finalizando então o dia de hoje, porque senão a gente não para de falar e cada hora vem uma novidade para a gente poder falar aqui, para a gente não avançar sobre a vergonha para os homens. Mas, pessoal, já aproveita e avisa os homens para poder assistirem o próximo que a gente vai pegar nessa veia. Vai ser esse o movimento, né? No próximo episódio. No próximo episódio a gente vai falar sobre a vergonha dos homens e tem, assim, a questão da vergonha e tem a construção que é feita em torno de por que que eles não, por que eles têm que ser fortes, todo poderoso e tudo mais, né? E isso aqui, mesmo que você não seja a pessoa que se construiu para ser forte, é importante trazer para cá e estar aqui com a gente para poder perceber aonde você pode estar se barrando ou se podando ou diminuindo seus resultados exatamente porque você não se permite estar em contato com a sua fragilidade, com a sua vulnerabilidade. Porque, ai, não, vulnerabilidade não é coisa de homem. É sim. É sim.
É E coisa do ser assim, humano, é não coisa tem do ser jeito. humano. E assim, por mais que a construção social seja diferente, as necessidades sejam diferentes, as questões sejam diferentes, a gente vai explorar isso aqui na próxima semana sobre como lidar com isso com mais leveza, com mais objetividade e com mais assertividade, principalmente. Porque a gente não tem como fugir de ser vulnerável. O que a gente pode fazer é criar recursos para lidar com isso de uma forma que seja boa para a gente, que traga crescimento, que traga progresso, que traga felicidade, principalmente. Né? Porque não é sobre não passar por situações complexas, é sobre lidar com a complexidade de ser um ser humano com mais naturalidade e com mais assertividade, principalmente. E é isso, é Show. muito bom estar aqui de novo, mais uma semana com vocês. Muito obrigada, Muito Marcela, bom. por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Muito E é isso por enquanto. obrigada. E vamos finalizando. E, gente, nossos directs estão abertos. Quem quiser comentar sobre todos esses assuntos, sobre a coragem sendo perfeita, sobre vulnerabilidade, sobre ousadia, pode procurar a gente no particular, pode procurar também lá dentro da página oficial do Instituto Happiness Coaching. Nós estamos aqui exatamente para transformar nossa realidade social com base na felicidade. E para ter felicidade, nós precisamos ser o quê? Autênticos. Nós precisamos ser Exatamente. ousados, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa olhar exatamente para a questão de que a perfeição é algo lá no quadro, bem bonito, mas que nós somos humanos, nós erramos, É isso. nós fazemos tudo o que qualquer outro faz. Então, essa questão é muito importante para que a gente possa alcançar a felicidade. Um beijão para todos vocês que ficaram aqui com a gente, assistiram aqui com a gente. Comentem, compartilhem e bora ter coragem É para isso ser aí. imperfeito. Muito obrigada pela presença de todo mundo e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.